Oi pessoal, boa tarde, eu me chamo Karen, sou aluna do programa de pós-graduação da Universidade Fevale e faço parte também do grupo JR Soluções. É um prazer poder estar aqui com vocês hoje, conversando um pouquinho a respeito da economia circular e o futuro da moda sustentável. Bem, se a gente olhar para o ano de 2020, ele trouxe diversas lições para todos nós. Dentre elas, nos trouxe à tona a importância da prestação de serviços ecossistêmicos pela natureza. Afinal de contas, o que seríamos de nós sem a água para higienizarmos as nossas mãos e tudo mais que a gente usa no dia a dia, não é mesmo? Bom, quando a gente fala da economia circular, de um modo geral, a gente diz que ela é restaurativa e regenerativa por princípio. Ou seja, ela está baseada nos princípios da natureza, dos sistemas da natureza mesmo. Então, por exemplo, uma planta que nasce, cresce, se desenvolve, depois retorna para o solo como fonte de nutrientes, assim como também produz o oxigênio que nós respiramos. Então, tudo na natureza está interconectado de uma forma harmônica, onde não existem externalidades, ou seja, a natureza, por princípio, não produz impactos ambientais, né? E isso a gente precisa trazer para a realidade econômica na qual a gente está situado hoje em dia, né? Se a gente vai olhar para o mundo fashion, a gente sabe que a indústria têxtil é a segunda maior poluidora do mundo, né? A cada segundo, o equivalente a um caminhão-truck de resíduos, de roupas descartadas, é enviado para aterro ou para incineração. Então, a gente tem um impacto ambiental muito grande nisso, né? E nós precisamos entender também que nós seres humanos fazemos parte de uma sociedade, né, que possui o seu sistema econômico que influencia diretamente no mundo onde nós vivemos. Então, o nosso comportamento enquanto consumidores influencia nos produtos que serão disponibilizados para o mercado e a forma como eles serão utilizados e produzidos impacta no planeta Terra. Então, a economia circular, ela considera uma interconexão entre esses três sistemas, o social, o industrial e o ecológico. Existe um diagrama chamado diagrama borboleta, muito conhecido mundialmente, né? Ele foi publicado e elaborado pela Ellen MacArthur Foundation, que é uma fundação sem fins lucrativos, que até fica a dica, né? Tem bastante material produzido por essa entidade, quem quiser conhecer e se aprofundar um pouco mais na economia circular. E ele divide o sistema, né? Porque hoje nós estamos inseridos em uma economia linear, né, que está baseada em extrair, transformar e descartar. A economia circular não possui esse descarte, né? Ela entende que todo resíduo é um erro de design. Por isso que vai se falar muito na economia circular de design thinking, né, o pensamento sistêmico, o olhar para um todo. A análise de ciclo de vida, o que eu faço com o produto depois do seu uso? Ele é retornado para o fabricante? Ele pode ser compostado? Onde que descarta? Pode ser reutilizado? Então todas essas são perguntas que se faz quando a gente cria um produto ou um serviço dentro da economia circular. Esse diagrama borboleta, que é proposto pela Ellen MacArthur Foundation, ele divide os sistemas em dois grandes grupos, o grupo biológico e o ciclo técnico, né? No ciclo biológico, a gente vai falar de todos os produtos que são naturais, como, por exemplo, os resíduos orgânicos que nós geramos nas nossas casas, né? Aqui ele entende que existem diversas etapas que podem ser feitas com esses resíduos, como a extração de bioquímicos, a geração de energia a partir da biodigestão anaeróbia, né, para que ele seja retornado de forma segura para o meio ambiente, que possa adubar o solo, continuar produzindo alimentos, enfim, tudo mais. Até mesmo porque nós precisamos pensar que até 2050 serão incrementadas mais de 2 bilhões de pessoas ao planeta Terra. Isso significa que nós teremos um total de aproximadamente 10 bilhões de pessoas.
Todos nós precisaremos ter alimentos disponíveis para o consumo, água potável para beber, um ar limpo para respirar, né? E, além de tudo, é claro, um ambiente seguro, saudável, onde a gente tenha qualidade de vida. E também entram aí as roupas, os acessórios e os calçados. Então, repensar a forma como todos eles são feitos, repensar a maneira como são produzidos, distribuídos, né, consumidos é muito importante. Então, existe esse ciclo biológico onde se pensa em devolver para a biosfera de forma segura aquilo que sempre fez parte dela. E existe também o ciclo técnico, onde entram aqui todos aqueles materiais que foram criados pelo homem, que a gente chama de man-made materials, né? Então aqui a gente vai falar a respeito de prolongar, estender, reparar a vida útil dos materiais, né? O compartilhamento, né? A remanufatura, conserto de materiais, né? E por último, a gente vai falar de reciclagem. Então, quando a gente fala da economia circular, a gente precisa entender que ela não é a economia da reciclagem. Existem muitos outros processos que precisam ser pensados antes da reciclagem. A reciclagem acaba sendo uma das últimas etapas a ser pensada dentro da economia circular, né? Então a gente precisa desenvolver um produto, um serviço, um calçado de forma que ele contenha materiais de fonte renovável, né? A economia circular traz o conceito de substituir as matérias-primas de fontes de recursos finitos, e aqui entra aí o petróleo, né? E todos os seus derivados, como plásticos, combustíveis fósseis, né? Então ela pensa sistemas e formas de substituir os derivados de recursos finitos por aqueles que possam ser regenerados, renováveis, né? Os renováveis que a gente fala, que possam ser cultivados e cuja disponibilidade tem aí a longo prazo, possa ser garantida a longo prazo, né? Então, um dos princípios da economia circular consiste nisso. A gente trocar aqueles materiais que são fabricados a partir de fontes finitas por aqueles que podem ser renovados, né? Aqui também vai entrar, né, a parte da energia. Então, quando a gente vai falar de fibras, todas as fibras naturais, por isso se fala muito dos produtos de cana-de-açúcar, aqueles de palha de arroz, o algodão propriamente dito, né? Então, vai entrar aqui nessa parte de produtos de fonte renovável, né? Bom, um outro princípio da economia circular é também, como eu falei anteriormente, eliminar os resíduos. Então, quando a gente desenvolve um projeto circular, a gente precisa pensar no pós-consumo, né? O que vai ser feito com esse produto depois que o consumidor não querer ele mais, né? Bom, continuando aqui, a gente vai trazer também dentro da economia circular o princípio então da regeneração, né? Como eu já falei, a questão dos materiais de fonte renovável, né? A recuperação, a restauração de ecossistemas, né? Então, a economia circular, a gente fala que mais do que preservar o meio ambiente, ela regenera e restaura, né? Porque a natureza por si só, assim como a gente viu aí durante a pandemia, o homem ficando um pouco mais afastado das ruas, né? A gente viu alguns animais adentrando capitais, né? Enfim, tem diversos exemplos de própria restauração e regeneração da natureza. Aqui em São Paulo, né, que é onde a gente está agora gravando esse vídeo, a gente tem o exemplo clássico do Rio Tietê, né, que na capital ele é super poluído, quando chega aqui no interior ele já está regenerado, né, com base no princípio da autodepuração. Então aqui no interior a galera pesca, nada, enfim, é um outro serviço ecossistêmico que a natureza também presta, né. Então isso é bem importante, porque a economia circular, muito para além da sustentabilidade, né? A gente também precisa diferenciar a economia circular da sustentabilidade. A sustentabilidade vai ser uma consequência da aplicação dos princípios e da abordagem da economia circular, né? Então a gente vai falar também do
compartilhamento, né? A economia circular ela está baseada em diversos princípios e escolas de pensamento. Uma delas está baseada na economia de performance, que significa a servitização, ou seja, o compartilhamento de ativos, né, de carros, de eletrodomésticos, de salas. A gente já vê até algumas empresas com plano de assinatura, de compartilhamento de roupas, calçados e acessórios, né? Isso já acontece, inclusive no Brasil, né? E uma das escolas de pensamento que cabe a gente destacar aqui, que é bem legal para o mundo da moda, é a biomimética, né? A biomimética consiste na criação, no design de produtos baseados a partir daqueles que a natureza possui, né? Um exemplo bem clássico disso é o velcro, né? O velcro foi criado por um engenheiro que estava passeando com o cachorro dele lá nos Alpes suíços e notou que as sementes de uma planta ficaram grudadas no cachorro e nele mesmo. Aí ele foi estudar essa semente, né, como é que ela funcionava, como que ela ficava presa com tanta força, e aí que foi desenvolvido, ela tem uns ganchinhos nas pontas, enfim, aí ele estudou e desenvolveu o velcro, né, e assim a gente tem diversos outros exemplos também, né, como os calçados que tem gripes, né, na parte da sola, desenvolvidos a partir de alguns répteis, né, que conseguem se prender, enfim. Então tem diversos exemplos bacanas a partir da biomimética, que é uma das escolas de pensamento através das quais a economia circular está baseada, né? Então, quando a gente vai falar, voltando aqui, para quando a gente vai falar de compartilhamento, vai aparecer também a reutilização e os produtos de segunda mão, né? Então a gente vê já diversas plataformas online onde a gente pode compartilhar e vender os nossos produtos utilizados, né, já usados. E a gente nota um posicionamento do consumidor, né, que já tem se aberto um pouquinho mais para os produtos de segunda mão, né, e tem impulsionado esse mercado então, né, os brechós, enfim, grandes marcas já investindo nisso também, né, em marketplaces até relacionados a isso. O prolongamento da vida útil, né, de tudo que é criado também é muito importante. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de um calçado, né, tem um exemplo bem clássico, né? Muitos dos nossos clientes nos pedem produtos biodegradáveis, né, por exemplo. Quando a gente vai colocar um produto biodegradável no calçado, a gente precisa entender o conceito daquele projeto como um todo. Por quê? Será que vale a pena a gente colocar um produto biodegradável como uma parte integrante da composição daquele calçado, sendo que ela vai se degradar antes do restante? Então a gente precisa sempre analisar o projeto como um todo, avaliar o ciclo de vida daquele produto, né? Entender. Porque se aquela parte que é biodegradável vai se degradar, vai estragar antes do restante, então não tem lógica a gente colocar um produto biodegradável. Então a gente precisa sempre entender o conceito daquele projeto e saber aonde a gente quer chegar, né? Então a economia circular traz esse conceito do prolongamento da vida útil, né? De todos os materiais e produtos que são criados, e existem já celulares, né? Enfim, diversos materiais já pensados também para o reparo, né? E o fácil desmontamento, digamos assim, desses equipamentos com peças de reposição, inclusive, né? Grandes marcas já pensando peças de reposição. Sem falar nas embalagens também, né, gente? A eliminação de embalagens e tudo mais. Também a gente vai falar em otimizar, né, os processos, principalmente para eliminar os resíduos, né? Então, promovendo a automação, o controle de dados, sensoramento remoto, né? E aumentando a performance de produtos, que está um pouquinho relacionada com o que eu falei de estender a vida útil também, né? A ciclagem também é muito importante, né? O remanufaturar produtos e componentes, a reciclagem de materiais, né? Então, existem estudos de economia circular voltados especificamente para o mundo da moda que falam que a gente só diminuir o consumo de fast fashion não é capaz
capazes de resolver os impactos do mundo da moda hoje, a nível global, né? Eles podem contribuir, mas não resolvem. Então, e uma das ações apontadas por esses estudos é que a gente precisa de um incremento brusco das taxas de reciclagem. Então, pensar o produto no design para a sua reciclagem é muito importante. Então, por exemplo, eu vou desenhar uma camiseta que seja feita 100% de algodão orgânico, ou seja, que aquele algodão não teve agrotóxicos durante a sua produção, né? Que dentro da composição dela ela não tenha lá uma etiqueta de poliéster, mas sim, talvez tenha uma estampa, né? Com os dados referentes a ela, uma estampa que seja livre de substâncias atóxicas, que depois possa ser desfibrada e transformada em novos materiais, nova matéria-prima, ou que até mesmo possa ser compostada, é muito mais interessante, né? Então facilita também essas etapas de reciclagem. Então a gente tem que cuidar com os produtos híbridos, né? Aqueles que misturam materiais de muitas fontes diferentes que dificultam a sua recuperação, né? Isso é bastante importante também, tá? Então, a própria virtualização, né, de livros, músicas, as compras online, né, também entram na economia circular, são um dos pilares, né? E a substituição, né, de materiais por materiais mais avançados, a utilização de novas tecnologias, né? A inovação é muito importante dentro da economia circular. Aí vocês devem estar quebrando aí a cabeça, né, com projetos de demandas que talvez vocês tenham recebido. Ai, Karen, eu preciso muito criar um projeto sustentável, né, para minha empresa. A primeira coisa que a gente precisa raciocinar é até que ponto a gente pode ir, né? Porque não foi criada a solução para todos os problemas de disponibilidade de matéria-prima. Alguns produtos e serviços são muito complexos de resolver. Então a gente tem que sempre ter em mente algo que a gente chama de SAP, que significa, é uma sigla para Sustainable as Possible. Ou seja, vamos fazer aquilo o mais sustentável possível, né? Então, a substituição de materiais convencionais por materiais mais inovadores, mais tecnológicos, que possam ser mais duráveis, ou que sejam de fontes renováveis, que sejam seguros, que sejam livres de substâncias tóxicas, cuja produção seja ética, responsável. Tudo isso torna o produto ou o serviço mais sustentável. Ah, mas uma parte dele ainda não tem solução? Tranquilo. Mas se todos nós pensarmos os nossos projetos um bolinho por vez, né? Se cada um de nós dentro das nossas empresas criarmos produtos com esse raciocínio, quanto de impacto a gente vai poder minimizar no mundo, né? Tenho certeza que a soma de todas essas partes vai fazer toda a diferença. E aí, gente, eu trouxe para vocês também alguns exemplos de materiais que estão sendo divulgados amplamente no mundo relacionados a matérias-primas de fonte renovável. Um dos que mais aparece é o micélio, que é um fungo que pode ser cultivado, né? Tem empresas que já cultivam ele, né? Inclusive para embalagens, né? A própria Stella McCartney tem uma parceria com a Adidas, né? Onde eles estão utilizando o micélio como cabedal, né? Então é bastante interessante esse material, né? Tem uma aposta global muito grande em cima dele. Quando a gente fala de materiais de fontes renováveis também, a gente vai falar dos compostos orgânicos, né, ou aqueles resíduos, né, muito resíduo da agroindústria, né, os que eu já falei até agora há pouco, por exemplo, as cascas de arroz, o pó de café, casca de ovo, né, então todos esses materiais, caroços, né, enfim, de frutas, todos esses materiais que estão disponíveis na natureza, que são, né, a partir do cultivo de alimentos, existe o próprio Pinatex, né, que é feito a partir do abacaxi, enfim, né, todos esses materiais, a partir as fibras feitas a partir do milho, enfim, né, vão entrar aqui também. E é claro, quando a gente vai falar de reciclagem,
A gente vai ter a recuperação de resíduos pós-indústria, né? Então, como eu falei antes, já é uma importante parcela para a mudança da economia linear para a economia circular no mundo da moda, está relacionada ao impulsionamento das ações de reciclagem, né? Então, todos os resíduos, né, que tem alguns exemplos também de calçados, enfim, que já utilizam, então já tá rolando bastante coisa no mundo, né? As solas, os cabedais, né, as fibras recicladas pós-indústria têxtil, né, que é bem bacana. E o reaproveitamento, né? A gente viu agora com a pandemia, a falta de matéria-prima, muitas empresas olhando para os seus estoques e descobrindo tesouros que lá estavam guardados e que viraram grandes projetos, né? Inclusive, dentro da JR, nós temos um projeto de upcycling que favorece isso, né? Possibilita isso aos nossos clientes, onde a gente, através dos nossos processos de dublagem, com incremento de resinas, filmes, enfim, consegue fornecer soluções para o mercado, né, através de parcerias e otimização, né, da utilização desses estoques parados dos nossos clientes. Então, a gente consegue pegar o material do nosso cliente, aplicar uma resina, um filme, compõe com mais algum tecido, alguma tela, e aí no meio de tudo isso saem produtos bem bacanas. Também fica esse recadinho, caso vocês tenham interesse em conhecer um pouquinho mais, tá? Então, pessoal, a gente viu aí alguns exemplos de materiais mais circulares que estão rolando no mundo e eu não podia deixar de apresentar para vocês alguns materiais nossos, né, da JR Soluções. Então, a gente tem aqui esse produto que é da nossa coleção nova, que nós estamos lançando agora no Inspira Mais. Ele é feito a partir de fios de garrafa PET, né? Então, aqui, como vocês podem ver, a gente já tem a solução completa. Porque quando a gente vai falar de economia circular, vocês viram que a gente falou de otimizar, né, os processos. E aqui a gente tem um cabedal completo que substitui uma matéria-prima, a extração de matéria-prima, de uma nova matéria-prima de fonte finita, por maximizar aquela que já está disponível no mercado, que já foi utilizada, né? Então esses aqui são feitos a partir de garrafa PET, de fios de garrafa PET, né? Esse aqui é bem bacana. Para cada metro quadrado desse material é utilizado o equivalente a 12 garrafas PET, né? Ele tem proteção UV, inclusive, ele tem um toque super confortável, ele também é perfurado, ele tem microfuros que permitem a transpiração, né? Aqui ele já está dubladinho, pronto, com uma espuma também super macia. E desse lado a gente tem também um cacharel todo feito de garrafa PET, sublimado, né? O que faz todo o diferencial nesse produto. E claro, né? A nossa sublimagem só usa matérias-primas livres de substâncias tóxicas, né? Então não tem solvente também, todas as nossas tintas são à base d'água. E aqui as possibilidades são infinitas, cores, estampas, enfim, tudo mais, tá? Aqui também nós temos um outro produto que é bem bacana, né? Ele também está na nossa coleção nova e ele é fabricado, a base dele é fabricada a partir de resíduos pós-indústria. Então ele é todo feito a partir de resíduos têxteis, 100%. Então aqui também ele tem um aspecto de lona, possibilita pensar diversos projetos, a gente pode dublar ele também com estrutura, né? E aí quando a gente fala da solução completa, pronta, a gente está falando que o calçadista vai ter menos matéria-prima para controlar no seu estoque e vai ter uma redução de processos também, né? Que acaba sendo também mais sustentável. Bom, pessoal, o que a gente viu aqui hoje foi só uma pincelada a respeito da economia circular, né? Devido ao nosso tempo, a gente não pode se aprofundar muito, mas se você quiser saber um pouquinho mais, fica aí o nosso convite. Hoje nós temos 2 núcleos de moda totalmente preparados para atendê-los, tanto aqui em São Paulo quanto no Rio Grande do Sul, o que se estende também para o restante do país, né? As nossas equipes são multidisciplinares, então a gente pode trocar uma ideia bem legal.
e trabalhar projetos em cocriação. A gente faz muito isso, auxilia diretamente os nossos clientes a pensar projetos circulares ou mais sustentáveis, então me coloco também à disposição para o que vocês precisarem. Quiserem tirar alguma dúvida ou falar um pouquinho mais a respeito de algum tema que eu trouxe para vocês hoje, fiquem à vontade. Aqui estão meus contatos, meu e-mail e o meu telefone. Obrigada e até a próxima!